Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o presbítero Renato aqui da Igreja Brasil para Cristo da cidade de Formosa, Goiás, e é com muita satisfação que eu venho mais uma vez estudar com vocês aqui o capítulo 6 agora da Epístola aos Hebreus. Inicialmente, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, diz que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento e das obras mortas e de fé em Deus, bem como da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Como todos nós sabemos que esta carta ela foi endereçada para os judeus que estavam sendo ali perseguidos por causa da sua fé em Cristo, havia muitos judeus que ainda estavam tendo muita dificuldade de crescer na fé, porque estavam ainda voltados a questões rudimentares acerca da palavra de Deus. Estavam preocupando ali nessa mesclagem entre os ritos judaicos e os ritos cristãos acerca da fé, da imposição de mãos, do batismo nas águas, da ressurreição de mortos e até mesmo do juízo eterno, e havendo uma confusão muito grande ali de ideias e de teorias, eles estavam causando confusão ali de certa forma entre eles. E o escritor aqui adverte dizendo, olha, é necessário que nós sigamos adiante. Aquilo que foi dito já está fundamentado, já está sacramentado. Foi Cristo que nos orientou desta forma e todo aquele que quiser viver piamente de acordo com a vontade de Deus deve entender que esses princípios são princípios basilares e rudimentares da fé. Devem continuar buscando a cada momento viver novas experiências com Deus e não se voltarem de novo às práticas preliminares para tentar descobrir coisas que na verdade já estão muito bem explicadas. Então aqui o escritor orienta que eles devem adquirir uma maturidade espiritual maior, um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus e não ficarem presas a questões já resolvidas. E nós trazendo para a nossa realidade hoje, existem muitas pessoas que leem a Bíblia de forma incorreta, que ficam procurando a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro de enigma, abrem a Bíblia lá e colocam um dedo em um determinado versículo e falam, é aqui que Deus quer falar, é aqui que Deus quer pregar. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, de não trazer palavras sem contexto para dentro das nossas mensagens. É necessário que nós tenhamos, sim, um conhecimento mais exato, mais acurado acerca daquilo que nós vamos ensinar. Nós temos que estudar a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz que nós devemos procurar sermos obreiros aprovados, né, que não temos de que nos envergonhar, né, e que maneja bem a palavra da verdade. Para manejar bem a palavra da verdade é necessário buscar conhecimento, e a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e devemos também crescer no conhecimento de Deus. A pessoa que não cresce no conhecimento, que não cresce na vida espiritual, ela se torna um menino na fé, levado por todo tipo de vento de doutrina, torna-se uma pessoa totalmente desarraigada na fé e sendo conduzidas pelas mãos de qualquer pessoa estranha. Uma criança que não tem conhecimento da vida adulta, você pode observar que pode chegar um adulto ali, um estranho, que mesmo que ela não conheça, às vezes, se estender a mão, ela pega na mão daquela criança, a criança estende a mão até aquele adulto e acaba indo, confiando nele, sem saber para onde está sendo guiada. Assim também é a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus. Outro fato importante aqui agora, que o escritor aos Hebreus vai tratar no capítulo 4, no versículo 4, é acerca da apostasia da fé, depois de o crente ter recebido o pleno conhecimento da verdade e depois ter novamente se desviado, né, expondo Cristo à vergonha pública. Ele está aqui orientando o povo acerca da necessidade de se manter firme na fé, de não se desviar do caminho da verdade. Então, aqui no versículo 4, ele diz sobre a impossibilidade daqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram
ele diz que é impossível que essas pessoas sejam mais uma vez renovados para arrependimento, porque quando eles se apostatam da fé, eles estão de novo crucificando o Filho de Deus e expondo Cristo à vergonha pública, fazendo que por causa dele seja blasfemado entre os gentios o caminho da verdade, né? E é importante destacar aqui, irmãos, que o escritor não estava querendo dizer que aquela pessoa que se dizia momentaneamente e que desvia-se, mas que não perde a fé, que não perde a vontade de voltar para a casa de Deus, aquela pessoa que você vê que sente saudade, que enche os olhos de lágrima quando fala do arrependimento de estar desviado. Não é dessas pessoas especificamente que o escritor está tratando. Ele está tratando especificamente daquelas pessoas que se apostatam da fé de tal forma que se tornam opositores do evangelho e do cristianismo, que se tornam totalmente contrários à sã doutrina e que eles, ao invés de se arrependerem dos seus pecados, eles, na verdade, se tornam ali, então, radicais inimigos da palavra. Ele, como diz aqui lá em 1 Pedro, no capítulo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, essas pessoas vão passar a se tornar radicais opositores da fé, prometendo liberdade às pessoas que são incautas e sem conhecimento, sendo que eles mesmos agora estão sendo escravos da corrupção. Porque o apóstolo Pedro diz que aquele que é vencido, ele torna-se escravo também do vencedor. E diz que se depois de terem escapado das corrupções do mundo, depois de terem recebido o pleno conhecimento da verdade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles forem outra vez envolvidos nessas corrupções e vencidos por elas, o estado dessas pessoas torna pior do que o primeiro estado. Porque seria melhor que essas pessoas não tivessem conhecido o caminho da verdade, o caminho da justiça, do que tendo conhecimento dele, desviarem-se do santo mandamento de Deus que lhes fora dado, voltando mais uma vez às práticas antigas. Lá em 2 Pedro 2, versículo 22, o apóstolo Pedro compara esse tipo de crente apóstata da fé como um cão que volta ao seu próprio vômito e como uma porca lavada que volta a revolver-se na lama. Essas pessoas estão vivendo a cada dia um pecado consciente, um pecado voluntário, uma vida que realmente eles sabem que estão desagradando a Deus e não estão pouco se importando com as consequências. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26, vai dizer que se nós vivemos voluntariamente na prática do pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais nenhum sacrifício pelos nossos pecados. Olha só que palavra forte. Se a pessoa vive voluntariamente, deliberadamente, de livre vontade volitiva e consciente do pecado que ela está cometendo e não se arrepende, mas a cada dia que passa ela endurece o coração, esta pessoa de fato já caiu, já abandonou, já apostatou da fé e está à beira da perdição. E agora, o que se espera dessa pessoa? Se espera uma expectação horrível de juízo, de ardor, de fogo que há de consumir os adversários. Hebreus 10, 28 diz que se alguém quebrasse a lei de Moisés, morreria sem misericórdia somente pela palavra de 2 ou mais testemunhas. Versículo 29, lá ele diz, mas de quanto maior juízo cuidais vós, será julgado, merecedor de morte, aquele que pisar o Filho de Deus, que tiver profanado o sangue da aliança com o qual fui santificado e tiver ultrajado o Espírito da graça. Então, esta mensagem aqui do versículo 4 em diante, dita aqui pelo escritor aos Hebreus, está falando justamente daquelas pessoas que tiveram um endurecimento para a perdição, daquelas pessoas que se tornaram vasos de ira, daquelas pessoas que não querem mais nada com Cristo e com o Evangelho, mas não daquelas pessoas que estão ali tentando se sustentar na fé. Porque também a Bíblia diz que nós não devemos apagar ao pavio que fumega. O que é um pavio que fumega? É aquele pavio que ora acende, ora apaga, ora acende, ora apaga. E nós não devemos desistir desse tipo de crente, porque eles não estão ali envergonhando o Evangelho, não estão vivendo uma vida totalmente voltada ao pecado em absoluto, mas eles estão às vezes desviados ali do caminho, mas não estão desviados da fé, que é uma coisa totalmente diferente. E
E lá em Provérbios, se não me foge da memória, diz que aquele que vive afastado do caminho, ele realmente ele será quebrantado sem que haja misericórdia. Mas nós devemos lutar por essas pessoas que ainda não negaram a fé, mas que apenas estão fracos na fé. Agora, quanto àqueles que estão réprobos quanto à fé, que não querem mais nada com o Evangelho, esse aí é só a justiça e a misericórdia de Deus para ter com ele, porque ele está de novo crucificando a Cristo. E Cristo não pode ser crucificado duas vezes. Cristo, ele não pode morrer uma segunda vez. Cristo não pode suportar uma segunda vergonha como aquela que ele suportou de carregar a cruz na via dolorosa até o Calvário para levar o nosso pecado para ser expiado ali na cruz. E por isso, como essas pessoas já não acreditam mais no sacrifício vicário de Cristo e vivem deliberadamente na prática do pecado, já não resta mais nenhum sacrifício a ser feito pela vida deles. Já não resta mais nenhuma solução. Não resta nada a não ser o julgamento eterno daqueles que viverão aprisionados para sempre em chamas eternas, separadas de Deus por causa da oportunidade que rejeitaram. Eu vi um escritor dizendo que um certo homem que havia cometido um pecado foi visitado pelo rei, né, e o rei queria absolvê-lo do crime. E o rei se disfarça e chega até a cela dele e fala para ele que queria dar uma oportunidade para ele. Ele tratou o rei muito mal, não sabia que era o rei, ele não quis saber de nada daquilo que o rei tinha dito. E o rei disse para ele: olha, eu, na verdade, agora não estou te julgando pelo crime que você cometeu, mas eu estou te julgando agora pelo perdão que você se negou a receber. Deus agora, depois que ele perdoa os nossos pecados na cruz do Calvário, ele não está nos condenando pelos pecados que nós cometemos, mas pelo perdão que nós nos recusamos a receber depois de termos tido pleno conhecimento da verdade. Então tomemos um cuidado, irmãos, e não deixemos que essas coisas aí venham sufocar a nossa fé, né? E aqui no versículo 9, o escritor diz que espera de nós cristãos, coisas melhores, coisas excelentes, coisas maravilhosas que realmente acompanham a salvação. Porque ele diz que Deus não é injusto para se esquecer da obra de cada um, do trabalho de cada um, do amor de cada um para com seu nome, né? E também o apóstolo dizia que desejava que cada um dos crentes daquela época, e acredito também que dos crentes de hoje, mostre muito cuidado até o fim para completa certeza da esperança, para que nós não nos tornemos mais negligentes, mas que nós sejamos imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. E ele faz ali um paralelo muito importante entre a esperança do crente Abraão, que mesmo ali em grande dificuldade, ele creu contra a esperança, na certeza de que Deus daria de volta Isaque, o seu glorioso filho ali, porque Deus que prometeu era capaz, poderoso até mesmo de ressuscitar o filho dentre os mortos para cumprir a promessa que ele lhe havia feito. E aqui no versículo 13 diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha nenhum outro maior por quem jurasse, ele jurou por si mesmo, né? E lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, diz que o Senhor aparece a Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Eu multiplicarei grandemente os teus descendentes na face da terra e eles serão como as estrelas do céu. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, eu farei que sejam benditas, que sejam abençoadas todas as famílias da terra. E aqui diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha nenhum outro maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo, como uma forma de dar garantia e penhor à palavra que ele estava empenhando agora para Abraão, e por isso Abraão, esperando com paciência no Senhor, ele creu na promessa. E ele alcançou a promessa porque soube suportar com paciência e alcançar até o fim. Por isso, meus amados irmãos,
tenhamos a plena convicção de que se nós permanecermos fiéis até o fim na presença de Deus, se nós continuarmos lutando, buscando a salvação, trabalhando a cada dia, desenvolvendo a cada dia a nossa fé, tendo a certeza de que nós seremos recompensados por Deus, com certeza nós teremos uma vida muito abençoada e prosseguiremos juntamente com aqueles que pela fé herdarão e herdaram as promessas de Deus, tanto no passado e vão herdar também no futuro. Então, findo aqui as minhas palavras, e aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, aguardando você para o estudo aqui do capítulo 7 da Epístola aos Hebreus.